Você já refletiu sobre como o inimigo tenta nos desviar do caminho de Deus? Na jornada da fé, enfrentamos constantes desafios e tentações que podem nos afastar do nosso propósito espiritual. No entanto, a boa notícia é que a Bíblia nos equipa com as ferramentas necessárias para reconhecer e evitar essas armadilhas. O primeiro passo é compreender quem é o nosso adversário. A Escritura descreve Satanás como o pai da mentira e um enganador astuto que conhece nossas fraquezas. Sua estratégia principal é nos confundir, plantar dúvidas sobre a palavra de Deus e nos afastar do seu amor. Em Pedro 5,8, diz: "Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge procurando a quem devorar." Muitas vezes, ele se disfarça de algo atraente e inofensivo, como mencionado em 2 Coríntios 11,14, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. A palavra de Deus nos orienta a identificar essas armadilhas. Em Efésios 6:11 e 12, somos exortados a nos revestir da armadura de Deus para resistir às investidas do inimigo. Essas armadilhas podem surgir de diversas formas: dúvidas, medos, tentações e influências negativas. Um exemplo clássico está em Gênesis 3:1, onde Satanás enganou Eva ao questionar a bondade e os mandamentos de Deus. É assim que Deus disse: "Não comereis de toda a árvore do jardim?" Essa estratégia de semear dúvida levou ao pecado original, afastando a humanidade de Deus. Outro exemplo está na história de Jó. Satanás argumentou que ele só era fiel a Deus por causa de suas bênçãos materiais. Deus permitiu que ele fosse testado, perdendo tudo o que tinha. Mesmo assim, Jó permaneceu firme. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Seu testemunho nos lembra que a fé verdadeira não está condicionada às circunstâncias. Jesus também foi tentado no deserto, e sua resposta foi sempre baseada na palavra de Deus. Está escrito. Mateus 4:4, 7, 10. Isso nos ensina que o conhecimento e a aplicação das Escrituras são armas poderosas contra as mentiras do inimigo. Mas como podemos nos preparar para essa batalha espiritual? A resposta está em Efésios 6:13 e 18, que nos instrui a vestir a armadura de Deus, o cinto da verdade, a couraça da justiça, os calçados da prontidão do Evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Cada uma dessas peças tem um papel essencial em nossa proteção espiritual. Além disso, precisamos estar atentos e vigilantes. Em Mateus 26:41, Jesus nos alerta: "Vigiai e orai, para que não entreis em tentação." O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A oração nos conecta diretamente com Deus, trazendo direção e fortalecimento. Um exemplo de vigilância é a parábola das 10 virgens, Mateus 25:1-11, que nos ensina a necessidade de estarmos sempre preparados espiritualmente. Outro aspecto fundamental é a comunhão com outros crentes. Hebreus 10:24-25 nos incentiva a nos reunir e encorajar uns aos outros. A comunhão fortalece nossa fé e nos ajuda a permanecer firmes. A igreja primitiva em Atos 2:42 exemplifica isso, dedicando-se ao ensino, à comunhão e à oração. Também é crucial renovar nossa mente com a palavra de Deus. Romanos 12:2 nos exorta: "E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." Quanto mais nos aprofundamos na Bíblia, mais preparados estamos para discernir as mentiras do inimigo. Outro estratagema do inimigo é o desânimo. Neemias enfrentou oposição ao reconstruir os muros de Jerusalém, mas não desistiu. Neemias 4:1. Devemos perseverar mesmo diante das adversidades.
Também é importante evitar armadilhas emocionais, como a amargura e a falta de perdão. Efésios 4:31-32 nos instrui a abandonar toda raiva e a perdoar como Cristo nos perdoou. C.S. Lewis, em Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, ilustra como o inimigo usa distrações sutis para nos afastar de Deus. Ele escreve: "O caminho mais seguro para o inferno é o gradual, aquele que tem um leve declive, macio sob os pés, sem curvas acentuadas, sem marcos, sem placas." Isso nos lembra da necessidade de estarmos sempre atentos. Por fim, não estamos sozinhos nessa batalha. Deus nos deu o Espírito Santo como nosso consolador e guia. Em João 14:26, Jesus diz: "Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas." Com ele, podemos discernir a verdade e resistir às tentações. Jesus nos encoraja em João 16:33, "No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Portanto, confie em Deus, estude sua palavra, ore constantemente e mantenha-se em comunhão. Assim, você estará mais preparado para reconhecer e evitar as armadilhas do inimigo. Que a paz e a proteção do Senhor estejam com você.